Ora, vamos dar continuidade e entrar agora para a última sessão do Congresso. Peço desculpa, mas temos que, para tentar terminar a hora, temos pessoas em casa também a assistir. Vamos agora avançar então para a mesa redonda, a qual agradeço desde já a presença do Luís Santos como moderador, a Ana Seabra e o Ismael, que esteve também connosco durante esta semana no curso Master Coach, que irão aqui debater o tema que é desafios no caminho para o alto rendimento. Agora vou passar a palavra ao Luís Santos, que irá apresentar os dois oradores. Obrigado Marco. Bom dia a todos. Não é um bom momento porque o coffee break não foi fácil em 10 minutos, só com 2 máquinas de café. Torna-se difícil, a fila estava longa, mas temos que efetivamente começar, até porque queremos cumprir horários e depois da parte da tarde para um grupo de alguns que ainda aqui estão, ainda continuam com o Master Coach, que ainda não terminou e termina hoje, e portanto temos mesmo que o cumprir. Agradecer o convite, também o desafio para moderar este painel e, acima de tudo, tentar construir aqui um painel onde se possa falar sobre alguns caminhos e desafios e, obviamente, não podia deixar de ser também falar um pouco sobre aquilo que é o handball feminino e a sua profissionalização e também tentar alargar algumas das perspectivas àquilo que podem ser as realidades de alguns ou de uma grande parte dos treinadores desta sala, que apesar de não ser handball feminino, será handball em contexto não profissional e que, portanto, muitos dos problemas que iremos aqui falar com estas duas referências sobre o handball feminino e sobre a profissionalização serão aplicáveis e extensíveis àquilo que é o handball masculino em muitos outros clubes e, portanto, desde já agradecer este desafio. Tentar que seja uma conversa, e seguramente será uma conversa rica e produtiva, tentar também ter espaço para haver aqui alguma intervenção da vossa parte, portanto, se houver aí questões que queiram colocar à medida que vamos conversando, alguma coisa em particular, em algum tópico, estão à vontade para o fazer, uma vez que iremos aqui, acima de tudo, refletir sobre várias questões. Apresentar de forma breve e sucinta os dois convidados, começando à minha esquerda, primeiro pelas senhoras, Ana Seabra, enquanto ex-jogadora, também participou em 9 campeonatos da Europa, teve uma participação, vários títulos nacionais e, portanto, depois de terminar a sua carreira como jogadora, passa a ser treinadora, passou por vários projetos no handball masculino e agora ultimamente ligado ao handball feminino, treinadora do Atlético Guardés, participou também numa final europeia, numa meia-final da Copa de la Reina e está este ano, se não me equivoco, nomeada como possível treinadora do ano na Liga Iberdrola, certo, Seabra? Sim, obrigado Luís pelo convite. Também é sempre bom estar aqui, são os momentos que nós temos para estar com gente de handball, que realmente os nossos anos de equipa são muito difíceis e normalmente só nos vemos aqui nos congressos. É bom recordar e falar sobre handball, porque estes dias já deu para falar muito, tive a oportunidade de estar com os alunos do Master Coach e partilhar muitas ideias, mas obrigado pelo convite e por estar aqui. Ao meu lado direito tenho comigo o Ismael Martínez, treinador do Balonmano Porrinho, também ele Master Coach e tem licenciatura em Ciências do Desporto e diplomado no Magistério de Educação Física, está e trabalhou no masculino do Balonmano Atlético Novas e, entretanto, está como treinador do Porrinho há 8 anos. Participou este ano numa final europeia, é também campeão do mundo universitário com Espanha e diretor técnico da Federação Galega de Balonmano, alguém com quem tive o privilégio também de trocar algumas ideias, falar um pouco e que também irá roubar uma jogadora ao handball português, entre aspas, levará uma jogadora nossa internacional para a sua equipa e com uma equipa muito jovem e, portanto, desde já agradecer também a disponibilidade dele e o orgulho de termos partilhado algumas conversas. Isma. Bueno, sí, mellor entrenadora da Liga seguro, eso confirmo. Creo que el año que ya hace es increíble. Bueno, dar las gracias por la invitación. La verdad que es un foro que impone mucho, tanto por los compañeros de mesa como por el público asistente. Estamos acostumbrados a jugar delante de mucha gente, pero quizá este foro imponga mucho más y esperemos que
que las reflexiones que podamos hacer o seguramente nos sintamos más cómodos hablando de técnica o táctica, pero creo que podemos aportar algunas ideas y estamos encantados de que nos hayan invitado. Muchas gracias, Luís, e esperemos estar à altura. Muito bem. Vamos então dar início. A minha primeira questão ia para ti, Ana, sem dúvida. Quais as maiores dificuldades que sentiste ao sair de Portugal e abraçares um projeto em Espanha? É verdade, também me esqueci de dizer que neste momento colabora com a seleção também, a seleção do Paraguai. A seleção do Paraguai como treinador adjunto e analista de vídeo, portanto uma experiência noutro continente, e isso também é interessante e é uma mais-valia. Portanto, a minha primeira pergunta ia para aí: que maiores dificuldades sentiste ao deixares Portugal e como treinador a procurares abraçar esse projeto em Espanha e agora também noutro continente? Realmente foi uma decisão de coragem, de deixar algumas coisas e arriscar um sonho que tinha desde sempre gostei de ser treinadora. A paixão pelo jogo, pela estratégia, sempre foi uma coisa que viveu comigo desde quando era jogadora e que já comecei como treinadora aos 17 anos e sentia que era uma coisa que gostava. Sempre ambicionei, sempre sonhei em poder ter uma oportunidade no exterior e ter essa experiência com outros treinadores e outras ligas. Surgiu a oportunidade, realmente não foi fácil, porque... e o Isma pode comprovar, porque é uma liga muito competitiva, é uma liga de 14 equipas que são todos os jogos competitivos, não temos um jogo fácil. Para além do mais, para mim, os primeiros meses eu estava como treinadora adjunta e foram meses de observação, de aprendizagem, de perceber também um bocadinho a cultura, de aprender um bocadinho alguns termos do idioma, porque nós, como portugueses, nos adaptamos sempre bem a tudo e falamos ou achamos que falamos muito bem o espanhol, mas há coisas que podemos dizer e há outras que não. Mas no início foi um bocadinho duro, continua a ser duro, continuo a dizer que é duro, porque eu sou de fora, eu sou portuguesa e eu quero, na verdade, fazer o meu melhor trabalho e dar o melhor de mim, não só por mim, e por representar também o nosso país e os nossos treinadores e ter essa missão também, porque acho que nós temos de ter a capacidade e a responsabilidade de também mostrarmos e abrirmos portas, e se nós também não fizermos o nosso trabalho como deve ser, não nos dão crédito e nós não ajudamos os outros. E na verdade quem me acompanha, e tenho muitos amigos que me acompanham e que falo durante o ano e que partilho muitos momentos, sabem que eu agora estou de férias e não sei o que é de fazer, porque o ano é tão duro que chegamos a uma certa altura que continuamos. Eu esta semana até pedi ao Marco para vir assistir às aulas do Master Coach, porque são momentos que não temos durante o ano e nem temos a oportunidade de estar. Claro que vou ter férias, não é? E vou ter os meus momentos de relax, não é? E de descanso e de desconectar, mas é uma realidade um bocadinho diferente da que nós estamos habituados. E eu sei que os treinadores da Primeira Divisão Nacional possivelmente são aqueles que mais se identificam com essa realidade, onde eu falava com o Ricardo Costa, ele disse muito duro, muito duro, muito duro, porque a pressão dos resultados é sempre uma constante. E eu sei que o Isma está há 8 anos ali no Porrinho, é da casa, mas eu sou portuguesa e se não tiver resultados aqui a meio do ano, então já estou em casa outra vez porque me mandaram embora, porque não tenho resultados. Pode não ser bem assim, mas é uma liga que investe muito, é profissional e logo temos que estar sujeitos a este tipo de coisas. Mas realmente, desde o início até agora, foi uma aprendizagem muito grande. Tenho a certeza que cresci imenso, imenso, imenso com eles e com o Isma, que me desafia em todos os jogos, e com os outros treinadores, e graças a eles e aos desafios que me criaram sempre, e a vocês, que também aprendo muito com vocês, e gosto de ver os vossos jogos, e gosto de ver as vossas ideias, e gosto de refletir, e gosto de falar de handball, também sinto que esse crescimento é devido a todos estes fatores. Vamos passar um bocadinho por aí, já voltamos a essa parte que interessa do ponto de vista daquilo que tocaste ainda agora, essa palavra profissional, e são profissionais, e a liga profissional, ou a perspectiva de profissionalização. Passava aqui para Isma, como é treinar uma equipa de handball feminino em Espanha? Bueno, lo que ha dicho Ana es verdad, es una liga que está dando pasos. Yo creo que siempre desde fuera, o cuando estamos dentro,
creemos que los pasos son cortos, pero como le digo a mis atletas muchas veces, hay que poner un foco externo, vernos desde fuera y creo que la Liga está creciendo, que se ha crecido mucho a nivel exigencia en los contratos profesionales, sobre todo de las jugadoras. Yo creo que ahí los técnicos debemos ser más fuertes y también tener nuestra exigencia. Pero es cierto que ahora mismo el contexto en el que movemos nuestra Liga son 14 equipos. Yo creo que son demasiados para las exigencias que tenemos. Yo creo en una reducción de la Liga y va en contra de mis intereses seguramente porque puedes caer en un descenso de forma más sencilla, pero yo creo que el volumen de jugadoras no da para tener tantísimas jugadoras profesionales y creo que debemos centrar o focalizar en pues esos 8 contratos profesionales a tiempo completo que son exigibles por la Liga y 4 a media jornada, pues que no sean igual, dar más exigencia todavía a esos mínimos, pero claro, si el volumen es tan amplio es complicado y creo que ese es una de las principales luchas o peleas que está habiendo y creo que el profesionalismo, la exigencia de profesionalización que está habiendo nos ha ayudado a crecer, por lo menos a que la gente pueda dedicar su tiempo o ver esto de una forma pues como su trabajo o como un medio para ir viviendo hasta sacar uma carreira ou ter outro tipo. Portanto, permite-me aqui pegar nesse ponto e efetivamente pegar aqui em duas coisas que falaste, ou seja, a obrigatoriedade que foi colocada aos clubes em terem 8 jogadoras profissionais a tempo inteiro, mais 4 a tempo parcial. Isto parte da Federação, ou seja, a Federação parte com esta imposição, tu, puxando 8 anos atrás com um porrinho, dentro destas exigências, certamente encontraram alguma contestação, certo? Alguma resistência pelo facto de ser obrigatório fazer, mas acreditas, e estavas agora a dizê-lo, que esse foi um caminho que fez com que os clubes tivessem que andar. Fala-me um bocadinho disso, que estavas há 8 anos atrás no porrinho e o que é que isso obrigou o clube a fazer? Sí, ha sido un proceso paulatino, es decir, ha sido paso a paso, se ha ido, a veces queremos dar los pasos muy largos y pues parecía una cosa imposible y al final es regularizar las situaciones también, que una jugadora cuando acaba su carrera tenga pues sus años trabajados, sus años cotizados y creo que es algo que veíamos como imposible y se ha ido consiguiendo. Creo que la Asociación de Jugadoras ha peleado mucho por esto también y bueno, ahora mismo lo normal es tener equipos que puedan entrenar pues 1 o 2 mañanas, que puedan pues tener 8 o 9 sesiones semanales, cuando el contexto hace 8 años era entrenar de 9 a 11 de la noche porque la gente salía de sus trabajos o estudios y creo que no nos debemos conformar con los pasos realizados, pero creo que es un avance importante y un avance a la hora de hacer ver a la jugadora que puede tener no es un futuro, o sea, no es inmediato, pero sí puede plantearse el poder dedicar su vida o este tramo de vida a esto. Ana, chegas ao clube já neste contexto, ou seja, chegas a Espanha já com este contexto montado, portanto não acompanhas este trajeto, mas sais de Portugal. Olhas para a realidade de Portugal, olhando para a realidade de Espanha, em relação a isto, o que é que te parece, qual é o estado que tu vês das coisas e o que é que te vai na alma? Não, realmente havia grandes diferenças, como eu disse, os primeiros meses, claro que tive a observar muito e tínhamos um preparador físico português que era o João e na altura eu acompanhava os treinos, partilhava partes do treino com o outro treinador e uma das principais diferenças que notava era o nível da mentalidade e da intensidade com que se punha nos treinos. Essa parte agradou-me, eu sou uma pessoa intensa e sei que sou exigente, mas essa parte agradou-me e ele dizia assim, isto é sempre assim.
elas são máquinas. Ok? Fui acompanhando e durante este tempo todo eu consigo chegar agora ao 3º ano e dizer que eu não tenho uma razão para me chatear com as minhas atletas de que não houve intensidade no treino porque elas não sabem treinar de forma menos intensa. São muito competitivas, têm uma mentalidade diferente, que eu sinto que é diferente, porque já é uma mentalidade que é criada desde baixo, que desde as gerações, desde os escalões de formação de base, pelo trabalho e pelos hábitos que se vão criando. Eu não estou num clube que é o exemplo de projeto desportivo e o ISMA está geograficamente um pouco melhor e tem, ao nível de equipas e do projeto desportivo, tem desde a base até às séniores, incluindo uma equipa B, certo? O Guarda geograficamente tem dificuldades, apesar de que este ano estamos a aumentar e um objetivo que é um povo de 10 mil habitantes, como devem calcular com outras modalidades, com uma dificuldade enorme em fazer captação de atletas, e este ano conseguimos alargar a base desde os biberones são os 4, 5 anos, até às cadetes, em que conseguimos alargar um bocadinho a base, e o objetivo é mesmo esse, porque se pensarmos, e ontem o Ricardo Costa disse uma coisa, nós temos aqui a base, mas vai ser muito difícil entrar aqui algum na equipa principal. O problema aqui vai ser o mesmo e pior, que é quando elas vão chegar ali a juvenis e estão na idade de ir para a faculdade, lá a Guarda não tem faculdade. Vigo tem faculdade. Em termos geográficos, isto pode causar aqui algumas condicionantes de ter jogadoras galegas no futuro na equipa, enquanto geograficamente o ISMA está numa posição seguramente melhor e consegue ter esta equipa B, porque as jogadoras não saem dali porque é a universidade e continuam a praticar a modalidade. E com isto, nós temos esses problemas cá em Portugal, em termos geográficos de levar jogadoras, mas a mentalidade, isto é uma coisa que tem a ver com cultura. Ainda esta semana ouvi o Mats a explicar porque é que a Noruega há 25 anos que ganha o que ganha, e tem a ver com mentalidade, com cultura, com aquilo que se implementa desde as mais novas, desde a qualidade dos treinadores e o que é que se investe, desde a mentalidade das jogadoras com as outras jogadoras. Não há ninguém mais do que ninguém, uma Nora Mor que não é melhor do que a outra, e o espírito que tem é um espírito criado para todas são úteis, todas têm que ser úteis, e eu penso que este ano, e principalmente com o decorrer dos outros anos, fomos notando que isso é muito importante. Criar isto de que somos profissionais, porque nós estamos a falar de mulheres e tendo conhecimento de causa, como é que são as mulheres e os homens tendo outra perspectiva, nós sabemos que são mais emocionais e, portanto, esta parte é preciso gerir, porque elas são, muitas vezes, eu já treinei também rapazes, e elas são muito competitivas mesmo e são muito exigentes mesmo. E desafiam-te a tu também, como treinador, seres mais exigente e a não teres dúvidas. E isso ao longo destes últimos 3 anos eu sabia que tinha que ir para o treino e não tinha que ter dúvidas. E se tinha alguma dúvida de alguma coisa, não tinha. Naquele momento, e obviamente que se tinha, depois ia tentar tirar a dúvida e estar mais preparada no dia a seguir, para se acontecesse mais uma dúvida, eu estar ali para responder. E este crescimento não se paga, isto é a experiência, esta experiência que nós temos, porque as nossas atletas muitas vezes não questionam, fazem. E nós queremos atletas que questionem tudo aquilo que o Luís estava a falar, dos princípios de jogo, e não é um modelo de jogo, não é nós nos infantis começarmos a fazer a permuta ao meio, porque é giro e porque os séniores fazem, isto é um exemplo exagerado, mas que acontece, mas ter princípios e elas perceberem o que é que têm para fazer e elas questionarem e perguntarem, mas e o que é que eu tenho para fazer naquela situação e naquela? E saber que responder, e não é movimentos, os movimentos, os procedimentos ou os princípios, que eu também chamo de princípios, ajudam, mas não são a solução é saber chegar àquela situação e ter ali uma vítima para jogar 1 contra 1, para eu saber que tenho que ir ali, que aquele é o elo mais fraco, e eu saber ter uma resposta, e os meus colegas saberem ter uma resposta. E esta exigência destas jogadoras, que foi das coisas que eu mais notei, que é a mentalidade, cultura, que eu acho que é criado por culpa deles, porque nós bebemos muito do que eles fizeram durante anos e do que nos ensinaram, e que esta cultura, com os treinadores e a qualidade dos treinadores de base, a criar gerações que não foi por acaso foram campeões do mundo o ano passado e têm
têm estado sempre no alto nível nas formações, salvo um ou outro ano, mas isto também são gerações, mas se alguma coisa não aconteceu de bem, eles são os primeiros a reconhecer e por isso, e eu até desafio o ISMA a falar do projeto de Espanha, das 40 jogadoras, da Serra Nevada, em que existe uma preocupação grande desde a base e incutir este espírito de mentalidade competitiva, exigência, disciplina e, acima de tudo, preocupação individual de que se eu não faço o meu, não é o treinador que vai correr por mim ou vai ao ginásio e ficar mais forte por alma do Espírito Santo e ter esta mentalidade que eu tenho que fazer por mim, porque eu quero chegar ao jogo e quero mostrar que eu sei fazer as coisas e estou preparado para as fazer, porque a exigência do jogo não me permite estar de outra forma. Até dou mais um exemplo, só um exemplo. Quando passado tive uma atleta brasileira que veio da Macedónia, e estava com muitas dificuldades, não teve muitas oportunidades de jogar, na altura que o treinador gostava, e quando entrava em pânico, e a coisa não corria bem, e claro, tinha aqueles 5 minutos, tinhas que dar tudo, se não das tudo, senta outra vez. E aquilo para ela estava a ser demasiado mau, e dizia-me, Ana, eu na Macedónia tinha 3 jogos importantes, e os outros todos, eu sabia que íamos ganhar por 10, então íamos para o jogo relaxadas, porque sabíamos que íamos ganhar. Eu aqui não, eu aqui tenho que estar com foco e não estou habituada. E isso trabalha-se. E, obviamente, este trabalho do foco e da mentalidade e do foco começa-se a trabalhar desde a base para chegarem às séniores e a disposição mental para este tipo de pressão que continua a acontecer, que para muitas jogadoras continua a ser difícil, e mais do que outras, existe por isso mesmo, porque existe uma base de trabalho, um espírito, uma mentalidade e uma cultura que se criou. Ana, falaste aí de 2 coisas que me parecem importantes e também passando aqui um bocadinho, tentando ver a opinião do ISMA, e falaste do trabalho de base, mas há uma coisa que me parece evidente, falar de consistência, que é algo que nós não temos aqui. Ou seja, projetos consistentes, de longo prazo, com visão de longo prazo, onde efetivamente existem as condições e a paciência para ter 8 anos, eventualmente, um treinador com resultados que nem sempre foram a final europeia, não é? E, portanto, tudo isto de mãos dadas com aquilo que estava a falar a Ana, ou seja, destes problemas, eu queria que tocasse um bocadinho aí o trabalho que vocês têm que fazer como clube, sabendo que existe uma vantagem da universidade, mas se calhar tem outros problemas associados. Fala-me um bocadinho disso, desta questão da consistência e da paciência. Ana ha dicho muchas cosas muy interesantes. Para contextualizar, somos 2 clubes que estamos muy cerca uno del otro. Estamos a media hora en coche, 40 minutos, pero tenemos unos contextos totalmente distintos. Y esto, cuando llegas a un club, tienes que entenderlo, porque yo he entrenado donde están ahora entrenando, en el pueblo de al lado, en Novas, y las opciones que tienes de, por ejemplo, fichar a un jugador u otro es totalmente distinto, el contexto es distinto. Nosotros sí podemos acceder a jugadoras seguramente jóvenes porque la Universidad de Vigo está relativamente cerca, a 10, 15, 20 minutos, pero yo cuando entrenaba en donde están ahora, cerca de La Guardia, no podíamos acceder a ese tipo de jugador porque era un desplazamiento muy amplio, los jugadores que estudiaban. Entonces, tengo un compañero ahí de Ibiza que su contexto es totalmente distinto. Ellos no pueden acceder a según qué jugadores por la vivienda. Entonces, cada contexto es muy importante y entender el contexto de cada club es muy importante. Y cada uno tenemos nuestras fortalezas y también tenemos nuestras desventajas. En cuanto a la paciencia o el trabajo de base, ayer lo hablaba con un compañero, yo creo que lo que nosotras hemos hecho este año para mí es irrepetible. Y es irrepetible porque hemos llegado a una final europea, pero yo he llegado a una final europea con 6 jugadoras que yo he tenido desde infantiles, algunas desde alevín y otras desde infantil. Creo que eso no me va a volver a pasar. Ojalá pueda jugar alguna final europea más, pero en ese contexto yo creo que no. Al final el proyecto es importante, la paciencia es importante, porque es cierto, yo voy a empezar mi 8º año,
pero los primeros años estuvimos peleando por no descender, con estas mismas jugadoras o muchas de estas mismas jugadoras, que no estaban preparadas para un contexto a lo mejor de alto rendimiento y que hemos ido trabajando y teniendo paciencia. El contexto positivo en mi caso es que mi club lo dirige un exentrenador que sabe balonmano, que entiende balonmano, que con sus virtudes, sus defectos, pues lo que es el proyecto lo entiende y él veía que el trabajo era bueno y hemos ido construyendo hasta llegar pues eso, a estar peleando con los mejores en la liga, por suerte. Pero la importancia es el creer en un proyecto, el no guiarse solo por los resultados inmediatos y en cuanto al trabajo de base, yo creo que es fundamental. Es algo que a nosotros como club nos obsesiona porque tenemos muchísimos equipos de base. Llevamos unos años sin sacar, porque no es lo mismo sacar jugadoras para pelear por no descender que para pelear por los primeros puestos, y eso es otro contexto, porque hay jugadoras que te podrían valer o servir para jugar por ser décimo en liga, pero cuando vas justo y quieres pelear con los 4 primeros, pues es difícil darle esas oportunidades que seguramente se le podrían dar en otro contexto. Después, que se iguale la liga es algo muy importante porque antes perdías unos partidos que podías utilizar para formar jugadoras o dar minutos a jugadoras porque no eras capaz de competir y ahora estás compitiendo cada semana. No le ganas al último, no le ganas fácil, con lo cual no puedes ahí dar esos minutos y al primero tampoco pierdes, siempre le compites, ¿no? Entonces, bueno, los contextos y sobre todo el creer en una idea creo que es fundamental y creer en el futuro y no solo en lo inmediato. Tentando pegar aqui também numa questão fundamental, estamos a falar de 2 contextos, mas de um deles também numa equipa muito jovem, não é? Jogadoras com muita juventude. Queria ouvir um bocadinho a opinião dos dois. Como é que nós podemos como é que retemos o jovem talento num contexto semi-profissional? Okay? Como estratégias para conseguirmos reter estes jovens talentos num contexto semi-profissional e procurar eventualmente que consigam aceder a um contexto mais elevado? Bueno, yo creo que no se puede. Creo que si tú trabajas muy bien, o creces al ritmo que crece la jugadora, o el club crece al ritmo que crece la jugadora, o no se puede. Y tienes que entenderlo como algo natural, como un proceso de, bueno, he acompañado a esta jugadora hasta aquí y ojalá vuele muy alto y llegue muy alto. Lo que no puedes hacer es hipotecar tu club a retener o a intentar retener gente que no puedes retener. Y ojalá no puedas retener a casi ninguna porque, bueno, en el contexto que nosotros estamos, nos gustaría tener jugadoras de Champions o formar jugadoras de Champions que en España no tenemos esos proyectos. Entonces, ojalá crecer al ritmo que crecen las jugadoras, pero seguramente sea un ritmo más lento de su edad deportiva. Pegaste aí num aspecto importante e passado a bola para ti com a mesma pergunta, não é? Esta questão do reter o talento no contexto, primeiro, da possibilidade de criar mais condições, porque achamos que ainda é o momento delas ficarem e poderem ter mais condições, mas depois aquela balança em que acontece muitas vezes de prender as jogadoras e não as deixar voar mais alto, não é? Gostava que falasse um bocadinho sobre isso. Ele respondeu bem e tenho um exemplo este ano de uma jogadora que vai para o campeão do play-off, o Vera Vera, que é uma jogadora que esteve connosco há 3 anos, uma ponta esquerda incrível, e que adora La Guardia, e para me dizer, eu já sabia que ela ia, que teve a proposta, e veio-se sentar e disse: Ana, eu gostava tanto de ficar, eu queria tanto ficar, e eu não, tu tens é que ir, porque tu tiveste aqui 3 anos, cresceste tanto, e agora aquele passo que tu tens que dar, principalmente a nível mental, porque eu penso que tu és uma jogadora de seleção e falta-te agora este passo. E eu sei que vai ser difícil no início, porque conheço-a como jogadora e uma das coisas onde cresceu
uma qualidade que cresceu foi a nível mental e que precisa de crescer mais, porque a pressão vai ser outra, porque o clube tem outros objetivos que é ganhar tudo, vai ter outro tipo de abordagem e vai sentir. E eu disse, tens psicólogo, não tens? E ela, sim, já estou a trabalhar. E eu continuo, porque vai-te continuar a equilibrar e a ajudar a que nesses momentos tu consigas realmente ir dando espacinhos para te sentires aquela jogadora que está preparada e que já não vai sentir tanta pressão e que vais ser a jogadora que neste ano tiveste a proposta para o Beira-Beira e oxalá que daqui a 1 ou 2 anos tenhas uma proposta para ir para a Roménia ou para uma Liga dos Campeões e que consigas ter essa capacidade mental de aguentar essas ligas que também têm este peso de pressão competitiva. E claro que é uma jogadora que eu sei que é incrível e que me vai fazer falta, mas claro, como tudo temos que nos ajustar e vêm outras e vamos ter que trabalhar com outras e o nosso papel e a nossa missão é mesmo essa, é fazer crescer estas jogadoras, rentabilizá-las na nossa equipa, se o conseguimos, incrível, e se são chamadas para outros clubes é porque fizemos alguma coisa bem, que as pusemos num patamar em que nós, infelizmente, não temos as condições no clube para manter, que é basicamente isto, não as podemos reter. Noutra realidade, se me disseres aqui em Portugal como é que nós podemos reter algumas jogadoras, passa um bocadinho aí pela parte das condições. Outro tipo de condições que os clubes tentam arranjar, porque como país, com as condições que temos na nossa divisão, podemos ir buscar outro tipo de condições, seja universidade, seja casa, seja propinas, seja transportes, seja uma pequena subvenção de ajuda, seja emprego, mas ajustamos àquilo que é a nossa realidade, ao nosso contexto. Neste contexto, e como todos os contextos são diferentes, adaptamos ao que é. E o Isma respondeu bem, porque é impossível em alguns casos. Olhando para os modelos, ou alguns dos modelos internacionais, existe algum modelo que te inspire enquanto criação de condições, seja de um clube, seja de uma própria federação em termos estratégicos? Existe algo que te inspire e que te incentive, que tu vejas como sendo um modelo para a melhoria destas condições e a maior profissionalização? Bueno, creo que lo fácil es ver el contexto francés, ¿no? Que tienen esos centros de entrenamiento que no me considero un especialista, pero que evidentemente tienen unas condiciones de trabajo distintas. Creo que tanto en España como en Portugal vivimos mucho del altruismo, del trabajo gratuito de mucha gente, de muchos entrenadores que transportan balones en su propio coche, transportan jugadores. Evidentemente no es el contexto ideal, pero entendemos que somos capaces de competir, que es algo increíble. Somos capaces de competir con países con otros recursos. Creo que, por ejemplo, países como Holanda, con las academias que han sacado jugadoras increíbles, han sido oro mundial, yo creo que cuartas olímpicas, países como Brasil, que han exportado muchísimas jugadoras para ser campeonas del mundo 2013, creo recordar, o países como Corea, que en un balonmano totalmente distinto son capaces de sacar generaciones increíbles, con un balonmano totalmente distinto. Por ejemplo, han sido campeonas del mundo junior en la última, y no es el qué, para mí es el cómo han sido campeonas, porque era un balonmano que mirabas los partidos y te quedabas como, ostras, esto no, como que aquí todos jugamos un poquito a lo mismo y cuando ves algo tan diferente te sorprende. Entonces, creo que son modelos que hay que observar, que evidentemente no hay que copiar, porque copiar cada uno lo mismo, volvemos a lo mismo, cada uno tenemos nuestros contextos, pero sí creo que hay que tomar nota y aprender de los que lo hacen bien. E adaptá-lo, não? E adaptá-lo. Ana. Eu vou pegar aqui no exemplo do Isma, que realmente é um modelo holandês, mas tive a oportunidade este ano de contratar uma jogadora que passou por essa academia. E é curioso que o campeonato holandês é muito parecido com o campeonato português, ou seja, não é um campeonato forte.
E depois pensamos assim, então, mas como é que eles têm uma seleção e as seleções de formação num alto nível? E então tive a curiosidade das primeiras conversas que tive com a Anouk, que é a holandesa que vai jogar connosco este ano, e lhe perguntei, a academia e tal, como é que foi, tu participaste? Ela disse, sim, eu participei na academia. Era das jogadoras que não ficava lá, porque há uma opção de ficar e trabalhar lá com os melhores técnicos de todas as áreas, que trabalham com várias modalidades, que apoiam as jogadoras, que lhes dão as maiores condições técnicas, táticas, mentais, nutrição, seja o que for e que imaginemos, e que depois, como o campeonato, e curiosamente os holandeses não investem na liga, não investem, e o campeonato é fraquíssimo, eles têm a oportunidade de ir para o campeonato alemão, que está ali à volta. Então, que teve 7 anos no campeonato alemão e foi realmente aí que, com a experiência e com a preparação que teve da academia e da formação que foi tendo no clube, passou aos 16, 17 anos a jogar na Alemanha, que até era ali perto da Holanda, e que a maior parte das holandesas fazem isso, que vão para campeonatos ao redor, Franças, Alemanhas, e começam a ser vistas e começam a jogar em campeonatos e ligas mais fortes e a ter logo, desde novas, uma exigência. E obviamente que depois chegam a estes patamares e vemos agora uma Holanda lá em cima, não só nas seleções séniores, mas nas seleções de formação, e que saem jogadoras incríveis. Temos muitos exemplos na Liga dos Campeões. É interessante conseguirmos ter estes modelos, percebermos também um bocadinho aquilo que fazem no exterior, tentar perceber aquilo que falavas da importância da adaptação, não é? Porque muitas vezes estamos à procura de modelos a achar que vamos copiar alguma coisa e falamos muito isso entre os treinadores, igual que ver um treino, exercícios e copiá-los ou não copiá-los. Obviamente que isto tem de ser tudo adaptado ao contexto e perante tudo isto, eu queria pegar um bocadinho nesta questão e saltando para um lado que, não sendo responsabilidade direta dos treinadores, também que tem a ver com a promoção do espetáculo, o papel dos patrocinadores, o papel da comunicação social. Estamos a conseguir vender o handball. Gostava que me pegassem alguns exemplos em Espanha, mesmo sabendo ontem a falar com o Luís Cruz, por exemplo, ele dizia que o bilhete rondava os 80 euros para ver o jogo da segunda liga, portanto, de handball, onde nós temos bilhetes que creio que a seleção feminina jogou a 2 euros o último, e portanto ainda há malta a pedir muitos convites e que não pode ir ao jogo porque 2 euros deve ser caro. Portanto, estamos a falar todo sempre de um contexto onde é difícil mudar esta cultura também e este paradigma, porque parece que precisamos sempre primeiro das condições e só depois é que vamos ter a mentalidade, não é? Portanto, parece que somos filhos do dono da empresa porque vamos começar logo pelo topo e depois é que vamos ter que provar que somos bons, começamos logo a ganhar muito dinheiro. Portanto, nós temos aqui algumas coisas que temos que refletir e que temos que mudar, e nesta perspectiva, dando também os vossos exemplos, porque estamos a falar de um clube que tem aquela bancada inacreditável e queria que partilhasse um pouco aquele inferno que ali tem também já a seguir, mas falar um bocadinho sobre isto. Vendemos o produto, sim. Qual o papel do treinador também para vender este produto e para a comunicação social y para os patrocinadores? Isma. No vendemos el producto. Es una respuesta. Tenemos un producto maravilloso, tenemos un producto increíble. Yo creo que todo el que ve balonmano de alto nivel se queda impresionado. Creo que el producto es muy bueno y pongo el ejemplo de España porque es el que conozco mejor. Nosotros en España, yo digo que el balonmano es un deporte de pueblo, y es un deporte de pueblo porque en las 10 grandes ciudades de España, las 10 ciudades con más población, no tiene representación de élite, excepto el Barcelona, que es un oasis, y Málaga, como club femenino, pero no, el balonmano es un deporte en España de pueblo. Eso tiene sus cosas muy buenas y sobre todo es de pueblo o de ciudad donde no existe el fútbol, porque no existe el fútbol de élite. Es algo que hay que estudiar porque, claro, los grandes patrocinadores o las grandes empresas están en las grandes ciudades y no nos hace acceder a lo mejor un proyecto en Madrid de gran dimensión o un proyecto, no voy a decir Barcelona porque bueno, tiene Granollers, pero al final no es Barcelona y Barcelona al final es por el club que es, porque es el fútbol.
y creo que no vendemos bien nuestro producto, incluso, pero empezando por cosas tan simples como yo me enfado mucho con mis jugadoras cuando piden invitaciones para los partidos. Bueno, aquí todos queremos unas condiciones buenas, pero luego nadie quiere pagar por ver lo que nosotros ofrecemos. Si nosotros no somos capaces de vender lo que hacemos o vender nuestro trabajo, no hay futuro en esto. No podemos vivir de lo externo, de lo institucional. A mí es un tema que me choca mucho porque sí, un día viene una persona a verte, puedes pedir una invitación, pero si recurrentemente estás pidiendo una invitación, pídele a la gente que se haga socia, que contribuya a tu trabajo, que al final es de lo que vives o de lo que queremos vivir, y hay mucho, pues eso, reacción a pagar por el producto, que además es un producto bueno, y creo que no vendemos todo lo bien que deberíamos. Pegando nisso, algumas estratégias, e há estratégias que são utilizadas noutros países, e o Luís também partilhava que, claro, as pessoas pagam esse valor, mas têm um concerto, têm um espetáculo inserido, têm, portanto, toda uma envolvente, digamos assim, portanto, o jogo em si é mais uma parte, não é só essa, não é? No vosso clube, há alguma coisa semelhante, algo que façam para tentar transformar um bocadinho mais isso e procurar, falar um bocadinho da média de espectadores que vocês possam ter, e o que é que fazem para isso? Sí, nosotros, sobre todo los días señalados, se monta pues fuera, se montan carpas con barras, con música. Hemos crecido muchísimo a nivel de espectadores, creo que va muy ligado también a los resultados, pero hemos crecido muchísimo, hemos sido capaces de tener que ampliar el pabellón para poder meter 2.000 y pico personas para la final, y eso no es el éxito será intentar mantenerlo o mantener al menos o fidelizar al menos a la mitad o a una gran parte de esa gente, y que el peor día no sea tan diferente al mejor día. Ana, fala-nos do inferno, Ana. Bem, o Isma, há pouco estávamos a falar que a perspectiva dele sobre Espanha é uma, e claro que eu tenho outra realidade que posso comparar e que posso dizer, e até vendemos um bocadinho o produto, mas não vendemos o produto. Eu tenho a sorte de ter ali em La Guardia os aficionados, que é uma claque que se intitula Pelo Inferno, mas eles não são o inferno, são pacíficos, mas fazem muito barulho e acompanham a equipa para muito lado. Até, não sei se está aqui alguém do Padroense que estive com ele ontem, que eles foram ver um jogo, e no final do jogo vinha o treinador dizer-me: "Oh Ana, eles foram ali para o meio do inferno, eles estão ali a tocar bombas e não sei o quê", porque realmente acabam por ter um ambiente completamente diferente, e que quem vai daqui e vai ver até um ambiente que parece apelativo e que se vende e que é muito diferente daqui, porque temos um pavilhão mais ou menos cheio. Em termos de redes sociais, ok, existe, é uma coisa fácil, não é uma coisa que custe muito dinheiro. Acho que estamos na era digital e cada vez mais devemos investir, devemos passar informação, devemos ter iniciativas e dinâmicas, porque passa muita informação pelas redes sociais e isso é grátis e tem que se investir mais. Mas realmente o feminino, o desporto feminino, que em Espanha eu já sinto uma diferença enorme e só estou do outro lado do rio, vende-se qualquer coisa. Aqui não se vende nada, a comparar com a Espanha não se vende nada, é uma diferença abismal, e o produto realmente poderia-se vender ainda muito mais, porque realmente tem potencial, porque elas merecem, porque são jogadoras que são profissionais e se dedicam e realmente até dão alguma qualidade, que muitas vezes pode não ser um jogo apelativo em outras ligas, mas que até já começa a ter alguma qualidade de espetáculo desportivo e que vemos diferenças, mas como o Isma diz, e na perspectiva dele, que é totalmente válida, vende-se muito pouco. Na minha perspectiva, em Portugal não se vende nada. O reconhecimento do esforço que as nossas atletas fazem, isso já era outra história, para a parte da profissionalização é zero. Por isso é que depois as mulheres no desporto, em qualquer área, seja atleta, dirigentes, presidentes, seja o que for, não investem,
porque não são reconhecidas, não são válidas. Eu sei que tive a coragem de ir lá para fora, mas muitas vezes continuo-me a sentir não válida porque sou do sexo oposto. Não é que eu sinta isso lá em Espanha, porque eles acarinham muito e são muito respeitosos e valorizam o trabalho de todos, seja quem for. Mulher, homem, o que sei, não falamos aqui nem de género. Nem sinto não sinto nada relativamente a essa diferença. Mas realmente vende-se pouco o desporto feminino, vende-se pouco o handball, apesar de que, ainda digo, todas as semanas há um jogo que dá na Teledeporte o jogo estrela, seja masculino, seja feminino. Todas as semanas há um documentário, meia hora de resumo da jornada de todos os jogos da Liga Feminina, com entrevistas às jogadoras, com momentos de jogo, com expectativas do próximo jogo, como é que vai ser. E, portanto, existe uma preocupação que nós aqui não temos a noção, que ela diz que é pouco, mas que já é alguma coisa, porque isto teve aqui um processo. E como tudo, esperemos um dia lá chegar e que eu esteja aqui a dizer que é pouco, mas nas condições que Espanha já está. Em relação aos maiores desafios, falaste aí de vários desafios em relação à mulher no desporto e no alto nível e nos cargos de decisão, e eu aproveitava para linkar uma pergunta que tinha aqui, que é: quais são os principais desafios que tu sentiste ou que sentes como treinadora no feminino, portanto de atletas no feminino, e que estratégias é que tu vais usando para tentar manter o compromisso e a motivação das atletas, sabendo muitas vezes das barreiras que têm, nomeadamente ou em momentos particulares da vida, onde pode ser, por exemplo, o decidir ser mãe, não decidir ser mãe, estas questões que são particulares no desporto feminino e muito características. Quais são os maiores desafios e como é que lidas, ou que estratégias tens para lidar com isso, Ana? Bem, primeiro que tudo, o ISMA tem a presidente da Associação de Jogadoras, uma associação profissionalizada, que protege e defende os contratos profissionais e que realmente, se as jogadoras precisam de alguma ajuda a nível de contratos e de dúvidas e de guia orientador de algumas situações que surgem, nomeadamente esta situação da gravidez, é uma coisa totalmente natural e que está bem definida e que, para dúvidas, é uma associação realmente muito bem estruturada e organizada e que existe em Espanha. Depois, relativamente aos principais desafios, estamos a falar também de jogadoras, de pessoas emocionais. E como qualquer jogador ou jogadora, tem momentos, tem a parte dos seus momentos emocionais, e eu acho que esse é o principal desafio, porque não temos sempre momentos da época bons, seja na vida pessoal, por algum motivo, ou seja na vida desportiva, que as coisas não estão a correr bem e que elas querem, obviamente, competitivas que são, querem que corra melhor e não conseguem dar a volta porque elas são tão exigentes com elas próprias que querem fazer melhor. O principal desafio é ajudá-las nesta passagem, muitas vezes, da insegurança e da autoestima, porque as mulheres, em relação aos homens, nós sabemos que os rapazes, os miúdos, veem alguma coisa na televisão de um jogador, ou Kiko, ou Martim, ou outro qualquer, a fazer ali um remate todo maluco, a primeira coisa que eles fazem é chegar ao treino, mesmo que aquilo seja ridículo, eu vou experimentar. Ela já não é bem assim. Elas, se for para fazer o certinho e bem, e já aquilo que pedimos, e eu até lhes dou liberdade de explorar, porque eu acho que elas têm que explorar um bocadinho esta parte da individualidade, porque eu sou mulher, eu fui jogadora, eu gostava de brincar com a bola, e eu sei que a parte técnica individual é importantíssima para resolver os outros problemas, porque se não a temos, os problemas táticos não vão ser resolvidos, porque nós não os sabemos executar, ponto número 1. E elas, emocionalmente, é das principais coisas que me tenho deparado. Estratégias para solucionar as conversas individuais, tudo bem, a aposta e a valorização e o reconhecimento de que realmente há dificuldades, vão ter dificuldades e vamos arranjar estratégias para superar, seja em treino, seja no treino técnico, seja na ajuda das companheiras. E este ano tivemos a oportunidade e o privilégio de trabalhar com uma coaching, é uma coaching empresarial de topo, só trabalha com empresários de cifras muito altas, que foi um desafio para nós começar a trabalhar com ela e que realmente falou de coisas que muitas vezes nós treinadores falamos, mas foi outra voz, foi outra perspectiva e foi outra comunicação.
e que muitas vezes eu sentia algum destes problemas emocionais e falava com ela, ou lhe mandava um áudio, ou enviava uma mensagem, dizia, olha, eu gostava que na próxima sessão, e vou dar um exemplo, fomos à Copa da La Reina, e aquilo em La Guardia, a Copa da La Reina é a competição mais importante para eles, mais do que quase a final da final que o Isma participou, e há pessoas a dizer, epá, a única coisa que nos falta é ganhar a Copa da La Reina, se nós ganhamos isto, eu já não preciso ganhar mais nada. As pessoas têm um estilo de vida que é o handball ali. E então, eu, da Copa da La Reina, no primeiro jogo, com a equipa com quem jogamos, esteve melhor que nós, teve mérito, marcou mais do que nós falhamos mais do que eles. Não foi um jogo em que fizemos os nossos melhores jogos, portanto, em termos de efetividade, foram melhores, merecido, há que admitir. Não passámos à meia-final e aquilo, expectativas. E o povo, houve gente que chorou muito, porque não passámos à meia-final. Portanto, isto é um nível que o povo vive com uma intensidade tão grande que as expectativas que criam à volta das jogadoras, exageradamente, não é bom. E foram maus com elas na rua, foram maus com elas nas redes sociais, mas uma coisa o grupo tinha, e que trabalhámos sempre muito isso, que não é individualidade, a nossa força é o coletivo, e, portanto, elas sempre ajudaram neste aspecto e sempre se uniram muito. E nós tínhamos perdido um jogo, a Copa da Reina foi em março. Até março perdemos um jogo durante a época toda e, portanto, perdemos na Copa da Reina e para eles foi uma intensidade emocional para os adeptos que acabou por as miúdas ficarem esta da expectativa. E temos que falar um bocado da expectativa, se é a nossa expectativa, se é a expectativa dos outros e como é que gerimos isto. E então até pedi à coaching para trabalhar um bocadinho sobre isto. E a coisa foi ali um bocado desmistificada, foi um bocado posta de lado, foi um bocado trabalhada, e houve ali um alívio de tensão, que não era tensão com o grupo, era tensão com o exterior. E é importante termos os adeptos connosco, mas os adeptos também têm que saber que isto é desporto e que no desporto há momentos que são melhores do que nós e que nem sempre as coisas correm bem, elas não são máquinas. E como perdemos agora a meia-final do play-off, perdemos por 4 fora do adversário e na segunda meia-final perdemos por 3 e falhámos o último tiro, o último remate, e se marcássemos passávamos à final, para eles foi... Epá, estamos muito orgulhosos porque onde nós chegamos, mas isto difere aqui um bocado e é preciso ter estratégias. Realmente tivemos a oportunidade de ter a coaching, como podemos ter grupos que se ajudam mais do que outros, podemos ter grupos que não se dão e a coisa ainda complica mais, podemos ter caráteres de jogadoras que não ajudam e não colaboram e tive a felicidade de ter um grupo este ano e o ano passado que se uniu, que se ajudou, que nas dificuldades, eu posso dar este exemplo, houve um jogo que eu tinha a minha equipa, tinha jogadoras importantes lesionadas, antes do jogo, no dia anterior, uma torceu o pé, fiquei com menos uma na ponta direita, basicamente tinha 3 primeiras linhas para jogar, era um jogo importante contra o Elche, que foi à final, ok. Está bem, então vamos nos ajustar. O que tem melhor nesta equipa é os ajustes, buscar soluções, sabemos que temos problemas, vamos buscar soluções. Sempre nos habituamos a isto. Eu acho que o melhor da nossa equipa é nunca o adversário saber onde é que vocês vão jogar. E elas começaram-se a rir, vamos desdramatizar uma situação que realmente nós sabemos o que é que queremos, sabemos o plano de jogo, sabemos que há momentos que tu tens que ir ali, sabemos que há momentos que tu jogas dentro, mas tens que ir fora, mas sabes o que é que tens para fazer. E, portanto, dentro dos problemas, buscar soluções e ajudar isto um bocado com a parte emocional, que eu acho que é o maior problema, é a parte mental dos jogadores e é onde cada vez mais temos que investir, porque não temos jogadoras como há 20 anos atrás. E eu lembro-me que nós não éramos profissionais, não ganhávamos dinheiro e éramos tão resilientes, tão trabalhadores, tão disciplinados e exigentes connosco e onde tínhamos que punhamos a cabeça onde os outros punham os pés e não ganhávamos isto. E, portanto, isto é a mentalidade, sermos profissionais
de mentalidade, muitas vezes numa liga amadora, mas neste momento sabermos que temos que gerir estas atletas mentalmente, porque não são as mesmas que tínhamos há 20 anos atrás, e a sensibilidade que têm é mais perigosa de deixarmos de as ter em momentos que as queremos ter, como em jogos importantes, e prepará-las para isto e desdramatizar um pouco isto, porque é normal falhar, porque vamos falhar, queremos é falhar menos, queremos fazer melhor, isso todos queremos, e desdramatizar um pouco esta parte e trabalhar com cada uma, porque são todas diferentes e sabemos que cada uma tem mais problemas do que outras, de confiança. Eu digo, o Isma conhece, o Isma teve uma jogadora que eu tinha este ano, a Carmen, que era ponta-direita, já dei o exemplo agora no congresso em Gondomar, que a Carmen é uma jogadora que tinha dificuldades na ponta-direita de finalização, e a Carmen acabou a temporada quase como a melhor ponta-direita e marcou o primeiro golo à 13ª jornada. E eu tinha que haver momentos em que dizia à guarda-redes no treino, epá, deixa entrar, para lhe ir dando alguma confiança de não afundá-la mais do que ela já estava afundada mentalmente porque achava que não valia. E eu, aos poucos, vamos arranjando estratégia, conforme vamos lidando e conhecendo as jogadoras, porque é importante conhecer as jogadoras e saber lidar com elas, umas vezes ignorar, outras vezes dar importância, e acho que, mas esta parte mental foi o principal desafio, e ontem o Ricardo Costa e o Paulo Pereira também falavam nisto, e eu acho que aqui é parte fundamental da nossa gestão, e nós, treinadores, que também sofremos desta parte mental, de gerir muchas cosas y de aguantar muchas cosas. Isma. Bueno, lo primero de entrenar un equipo femenino es quitar ese estigma que existe, y para mí entrenar un equipo femenino es igual que entrenar un equipo masculino. Yo he estado en las dos partes, y creo que es la forma adecuada de afrontarlo. Después hay personas, individualmente las personas tienen sus características, pero creo que eso te lo dice mucha gente. Entrenar chicas es muy difícil, el vestuario, eso no es verdad. Eso es un estigma que se acepta y creo que hay que desterrar, porque hay grupos masculinos buenos y hay grupos femeninos buenos y al revés. Entonces, es una cosa que hay que desterrar y que la propia jugadora asume como algo natural. Es que somos difíciles. No. Somos personas y tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Como la principal estrategia que yo utilizo es intentar ser ejemplar en todo, en el rendimiento individual, en mi trabajo, en llegar el primero, en irme el último. Quizás sea la estrategia más que utilizo diariamente, ser el que más trabaja, para mí es algo fundamental. Utilizo un psicólogo deportivo que no puedo trabajar, no tiene a disposición el club de poder abordarlo, pero yo individualmente voy al psicólogo deportivo y trabajo sobre mis jugadoras, les explico un poco las situaciones y me ayuda a orientar unas cosas por aquí, unas cosas por allá. Y evidentemente no hay recursos económicos para disponer de un psicólogo, sería ideal y sería el paso siguiente que yo creo que debemos dar, pero yo tengo una solución que es yo individualmente pues recurrir a una persona que me ayuda a guiar a las jugadoras. Y sobre todo lo que más me preocupa de la jugadora joven es la baja tolerancia a la frustración. Creo que es el principal problema que estamos teniendo con las atletas jóvenes y sobre lo que más trabajamos. Estamos a chegar mesmo à nossa hora e antes de chegar, não vou perguntar o que é que dizem os teus olhos, Ana, mas vou-te perguntar, efetivamente, se tivesse uma lâmpada mágica e pudesse escolher apenas um desejo para o handball e para esta questão que estivemos aqui a falar, sobre a profissionalização, sobre as exigências, qual seria a tua escolha? Neste caso vou falar uma escolha para o handball português, principalmente as oportunidades e a valorização da mulher treinadora e do treinador também, as condições que se dão e principalmente a aposta na base, a aposta na qualidade da base, no trabalho que se faz e nas condições para a base, porque é a partir daí que depois vamos crescer com hábitos e uma mentalidade
que nós queremos que as nossas atletas durem muito tempo. Sei que o handball para mim foi uma escola de vida, mas para estas atletas também tem que ser uma escola de vida nestes aspectos de valorizar tudo o que fazem, seja no desporto, seja no trabalho, seja na escola, e terem estes aspectos de resiliência, de trabalho, de exigência, mas principalmente nisso, dar qualidade a quem trabalha para poderem fazer um trabalho mais digno, porque acho que já se faz muito bom trabalho, muitas vezes não visível, porque não há a promoção nem tanta divulgação da nossa modalidade, principalmente feminina, que nós vemos muito do masculino, que nos ajudou também a dar aqui um plus no feminino e motivação para as atletas, mas precisamos de as manter. E precisamos de as manter e dar-lhes saídas. Precisamos que não cheguem aos 24 anos que e digam que desistam. estão velhas, não é? Que já não têm muito para dar. Sim. Que é o que acontece aqui um bocadinho em Portugal. Isma, lámpara mágica, ¿vale? Bueno, que el producto tuviera o se le diera el valor que tiene, y que yo creo que tenemos un producto maravilloso entre manos, y que ojalá se acabara un poquito el amateurismo o el trabajo altruista para realmente poder dar valor o dar condiciones a todo aquel que le gusta, que trabaja por esto, sin perder nuestra esencia. Pero creo que sería muy importante dar valor y tener condiciones adecuadas para todos los que nos dedicamos a esto. Pois resta-me agradecer a vossa conversa. Ficaríamos aqui certamente mais tempo a conversar sobre outros aspectos. Penso que tiramos daqui várias ilações em relação àquilo que é o futuro, em relação àquilo que é também o presente, mas uma das principais conclusões que aqui fica e que eu retiro, a questão da mentalidade, do foco e de olhar para as soluções, pegar nas pedras que nos vão aparecendo no caminho e com elas construir eventualmente umas escadas e um degrau, em vez de pararmos e estarmos aqui a pegar nessas pedras e a tirar uns contra os outros. Temos falado muitas vezes nisto, creio que estamos num caminho muito positivo do handball português, dos treinadores também em Portugal, e que estamos a criar uma visão diferente, e esta parte positiva que é fundamental, porque se é para as jogadoras terem este tipo de imagem positiva, também temos que nós, treinadores, ter esta imagem positiva e acreditar e tentar converter todos aqueles que estão cansados, que são muitos também, de dizer há anos que já falamos nisto, estamos sempre a ter a mesma discussão, tentar que essas pessoas tenham um pouco mais de ânimo, porque às vezes também puxam muito para trás com a experiência que têm, mas com o discurso cansado e desgastado, e tentar que essas pessoas convertam e eventualmente, apesar de já não terem essa paciência para ir em frente, pelo menos serem aquelas que empurram os outros para ir em frente, porque há muita malta nova que ainda tem vontade e tem ganas, como dizem em Espanha, muitas ganas, não? Para irmos em frente e levarmos o handball mais à frente, seja masculino e feminino, acima de tudo retirarmos essa parte de tentarmos retirar a ideia que o feminino é handball adaptado, como já se ouviu algumas vezes e eu também ouvi. Trabalhei 19 anos no masculino, estive os últimos 6 anos, felizmente 5 anos, muito feliz dentro do feminino, e partilho de algumas destas coisas que aqui foram ditas, agradado pela positiva, num contexto não profissional, mas em que tive atletas que se dedicaram de forma muito profissional e que hoje algumas podem seguir para contextos profissionais, e esse é o nosso caminho. Portanto, desejar a todos um excelente futuro e que contribuam na medida do possível para a melhoria do handball em Portugal ou no estrangeiro. Um abraço a todos os que estão no exterior, portugueses, e a todos os outros que vão sair, e aos que ainda vão sair no futuro, seguramente será por aí, a quem é campeão e a quem não é, porque título só há um. Um abraço, obrigado. Obrigado Luís, obrigado Ana e obrigado Ismael. Só em forma de encerramento, queria novamente agradecer a oportunidade e a forma como a Meiótica nos recebeu e abriu as portas. Em particular, queria agradecer também a todas as pessoas que, na sombra, garantiram a organização deste evento, em particular a Patrícia Araújo, a Cláudia Teixeira, a Paula Rocha, o Rafael e o Departamento de Informática aqui da Universidade. Também queria agradecer à EGF, mais uma vez apoiou-nos este evento e pelo reconhecimento do nosso trabalho e do crescimento do treinador português. Também quero expressar esse reconhecimento. Isto aqui
apagou, para não me esquecer de ninguém. Agradecer também aos voluntários que estiveram aqui também, e a garantir, principalmente que o Albano tivesse palmiers para comer. Ao professor Paulo Sá também agradecer, porque foi a pessoa que aceitou o desafio e que abriu as portas da relação entre a Federação de Handball e a Universidade. Também teve o grande esforço foi dele garantir aqui o evento. Também agradecer a todos os departamentos da Federação de Handball de Portugal, que de alguma forma também ajudaram este evento, em particular ao Departamento de Mídia e Comunicação, porque toda a imagem e comunicação que foi feita foi graças a eles e me ajudaram muito que este evento tivesse este sucesso. Por fim, deixar uma nota final, porque, acima de tudo, este congresso existe graças aos treinadores que ao longo destas 22 edições continuam a participar neste evento de partilha e de reflexão de handball. A todos, muito obrigado e continuaremos aqui juntos a valorizar o treino e o treinador português de handball. Muito obrigado e até a próxima edição.